Fechamento do mês de novembro e estava bem esperançoso que eu tivesse conseguido recuperar bem o prejuízo de outubro, né? Prejuízo que eu causei, né? Já vou falar sobre isso. E o resultado foi melhor do que eu esperava. Então, para mim, isso aí foi uma maravilha, né? Eu já vou contar aí em mais detalhes o que que aconteceu. Mas antes de falar sobre resultado, vamos dar uma olhada no preço do Bitcoin, porque hoje é sábado, né? E para variar, isso não aconteceu só essa vez, né? Já vem acontecendo aí nesses últimos meses, aos finais de semana, o preço resolve dar uma boa de uma movimentada. E aí é sempre aquela dúvida: é uma movimentada saudável ou não? Pela análise quantitativa, né, que eu fui acompanhando hoje, estava tudo em ordem. Inclusive agora, preço meio caindo, meio lateral, e análise quantitativa mostrando a mesma coisa. E aí o principal é o seguinte, né? Acompanhando aqui esta movimentação, essa última movimentação de alta aqui, ó, esse topo aqui nos 38.500, né? Que ele rompeu o topo anterior e essa linha de tendência que tinha sido criada. Então eu botei uma FIBO aqui, porque para mim, se ele perdesse aqui 0,5 ou 0,618, coincidia com a perca dessa linha de tendência de alta, o que poderia voltar para esse canal ali no 4 horas, que eu venho acompanhando aí há bastante tempo, né? Que uns, tem uma deriva, uma cunha, megafone, cada um fala de uma coisa. Eu desenhei um canal aqui, tá? E aí ele poderia perder, poderia vir para fazer aqui como ele tem feito, né? Veio, toca o fundo do canal, sobe, toca o topo. Só que ele não fez esse movimento. Aí já, opa, já dá aquela, acende aquela, aí tem coisa, né? Pensei, e o que acabou, vou até tirar essa FIBO aqui, falei, ele vai então buscar o topo do canal, né? Que é 39.200 e tudo mais. E hoje ele faz esse movimento aí, começou a 1 hora da tarde, rompeu, foi até 40 mil, e agora tá naquela se vai ou se não vai. Então, assim, para um sábado, né, uma beleza. Eu fiz umas operações bem legais hoje. Inclusive, continuei com o processo que eu vou falar agora sobre o que me deu o resultado, né? Então, vamos lá. O que que aconteceu? Por que que eu estou tão feliz com os resultados de novembro? O que acontece? Eu tenho um acompanhamento de janeiro a junho desse ano. Eu vinha fazendo planilha, eu acompanhava scalp por scalp, colocava lá qual foi a moeda, quanto que eu entrei, qual foi a alavancagem, qual foi a estratégia que eu usei. Aí eu tenho uma tabelinha que eu fiz no Excel que mostra o win rate, e aí estava sempre com o win rate acima de 70%, uma maravilha. E aí eu tinha um monte de coisa, junto com as minhas planilhas da estratégia matemática, junto com outras planilhas, e aí eu perdi uma boa parte disso num notebook novo que eu comprei que deu problema. E aí, o que aconteceu? Eu perdi esse resultado, porém eu tinha, isso aqui ficou, né, não tinha como esquecer, né? Que eu tinha, em média, 5% de resultado, e no scalp eu tinha 19%. Então, se eu fizer a média entre janeiro e junho, entre esses valores, eu estou aí com 12% de média. Aí, julho foi um mês muito fraco. Eu não operei muito, estava muito legal, aconteceram umas coisas. Foi um resultado bem mediano, né? Você vê, em julho, em swing trade, day trade, eu fiz 1,27%. Em grid, que eu chamo, né, as estratégias matemáticas, eu fiz 1,66, em scalp foi fraquinho também, 5,88, ou seja, a média é 1,66. Em agosto, eu fui super mal em day trade e swing trade. Tem a ver também com o gráfico, né? Você olha o mês de agosto ali, o mês de agosto ficou muito tempo ali lateralizado, num caixotinho, né? Claro, não ajuda.
E aí, quando é assim também, eu não opero, e quando eu operei, não deu um bom resultado. Em estratégia matemática já foi um pouquinho melhor, em scalp foi um pouquinho melhor, média 2,43. Em setembro, 3,20, já melhorou um pouquinho, mas mesmo assim, esses últimos meses, julho, agosto, setembro, não foram legais. Primeiro, claro, o mercado ele está naquela indefinição, né? Estava naquela vai corrigir, vai perder, não vai subir. Ainda tinha uma narrativa muito forte, né? Muitas dúvidas com relação à economia americana. Então, cada dia tinha uma notícia e tal, e a volatilidade não estava alta. E eu lembro que estava naquela situação de que aconteceu, até eu não lembro qual mês que foi, que ele chegou no 25 e com cara de que ia perder 25, né? Então, assim, nesses meses, o resultado não foi legal. Quando chegou em outubro, aí que foi o problema, né? Eu vou botar até no gráfico para a gente entender o que foi o problema de outubro, né? Se eu boto aqui no 8 horas, o que aconteceu aqui, ó? Aqui eu tenho os meses, ó. Setembro, 24 e tal. Começou outubro aqui, ó. Começou outubro, então ele vinha, né? O preço vinha, fez aquela alta, chegou nos 31. Ah, vai romper, não vai cair, devolveu tudo. Teve aqui o dia do cachorrinha que eu não abri o short, fiquei com um monte de operação ruim aqui aberta. Eu estava no torneio. Aí ele ficou fazendo essa movimentação aqui de um caixote aqui, ó, chatíssima, que ele vinha, estopava, devolvia, vinha, estopava, devolvia, vinha, estopava, devolvia, e ele ficou fazendo esse movimento até que veio o dia da notícia do ETF de Bitcoin pela Cointelegraph, que teoricamente era falsa e que deixou essa sombra monstra e que me fez ter a pior análise até agora, né? Nesse tempo todo que eu tenho operado, essa foi a minha pior análise. Como é que eu deixei que todo o viés, toda a conversa, as pessoas que fazem trade que eu estava ouvindo, não, realmente não vai. Eu deixei que a coisa me influenciasse, eu enxerguei só um lado. Com isso, como ele estava nesse caixote, certo? E todo mundo falando, não, vai cair, vai perder o 25, vai buscar o 20, vai buscar o 22. Eu estava totalmente fechado nesse viés. Quando aconteceu isso daqui, eu não fechei os shorts que eu tinha. Quando aconteceu isso daqui, eu não fechei os shorts. E aqui ele estourou para cima, certo? Então, eu tinha vendido aqui, ó, não lembro se foi aqui ou se foi aqui, eu tinha vendido boa parte das minhas posições de long. Então, eu fiquei em 4 ou 5 operações, eu fiquei completamente exposto, né? Duas delas, uma em Link e uma em Bitcoin, foram durante o torneio, que eu tinha feito totalmente alavancagem errada, tudo errado. E aí eu fiquei muito exposto. E aí começou a batalha e o suador. Isso aqui foi 23 de outubro, né? Que deu aqui essa subida forte, certo? Que ele rompeu os 31, que muita gente, assim, eu acho que pegou bastante gente de surpresa, tá? E aí, isso aqui me gerou um baita de um problemão, que eu pensei o seguinte, bom, agora não é mais ganhar dinheiro, é salvar. A sorte, né? Como eu sigo muito a risco de gerenciamento, eu estava tudo bonitinho, tudo com gerenciamento em dia. Só que eu tinha que salvar aquelas operações. Então eu comecei a abrir long, acertar a mão e comecei a vender short. E aí eu tomei a seguinte decisão. Eu fiquei com o seguinte medo, que é realmente o que aconteceu, tá certo? Olha só, daqui, né? Dessa faixa dos 31, ele subiu, ó. Daqui, ó, vamos pegar daqui até aqui em cima, ó, subiu 40%. 40%. Então, o que eu fiz? E foi a melhor coisa que eu fiz. Aí, assim, por isso que eu estou muito feliz. O que eu fiz?
eu peguei e fui vendendo aqui em outubro, ó, eu fui vendendo, o preço subia um pouquinho, eu vendi um pedaço do long e vendia short. Aliás, o preço caía um pouquinho, eu vendia um pedaço do short. Aí subia um pouquinho, vendia um pedaço do long. E aí eu fui assim, vendendo mais short quando ele caía do que entrando com o long, porque eu não tinha certeza se esse preço, naquela movimentação que estava acontecendo, se ele não ia devolver tudo. Então, assim, eu falei, bom, deixa eu equilibrar. Então, o que aconteceu com outubro? Eu tive um resultado péssimo, né? Menos 3,48. Menos 4,90 em scalp, porque tinha uma conta de scalp que eu também não estava bem. Então eu tive que. E scalp normalmente eu uso a alavancagem mais alta, né? Então, por mais que eram operações pequenas, eu acabei tendo que vender alguma coisa. Pum, tomei ele em scalp, tomei nessa estratégia matemática e tomei no day trade, swing trade. E aí, quando terminou outubro, eu falei, calma, né? Calma, se salvou. A maioria das operações eu consegui dar uma boa salvada, agora é recuperar, certo? Agora é ter calma e recuperar e tentar torcer para que o mercado dê uma ajudinha, né? E realmente o que aconteceu, ainda bem, o mercado vem, né, consolidando a questão da alta, de estar no bull market, de pode ter que estamos iniciando um bull run, ETF cada vez mais, a economia americana cada dia com mais sinais de melhora. E aí ele foi dando uma ajuda e eu fui recuperando. Então, em novembro, por mais que o meu resultado aqui em swing trade, day trade foi pequeno, o meu resultado nas estratégias matemáticas foi 6,52 e o meu resultado em scalp 9%. Então, praticamente eu dobrei o meu prejuízo. E aí, isso me trouxe para a média que gera. Essa média aqui ela é uma média que eu não acho muito certa de se fazer, né? Mas em cima do meu capital, todos esses meses aqui de ganho, eu desconsiderei janeiro a junho, tá? Estou considerando de julho a novembro. O que eu ganhei em relação ao meu capital, que está aqui, né? Foi 5,7. Então, eu voltei para os 5%. E sim, foi até mais. Então, mesmo com um mês que eu considero o seguinte, ele é negativo, na planilha é. Para mim, foi a coisa melhor que eu fiz. Se eu não. E por quê? Eu poderia, inclusive, não ter feito isso que eu fiz. Como eu estava dando gerenciamento, eu poderia ter deixado aumentado os longs e tudo mais e ficado lá passando suor. Como eu não gosto de passar suor, como eu não gosto de sair fora do gerenciamento, eu simplesmente falei, eu prefiro aceitar um pedaço da perda que eu não aceitei antes, certo? Botando um stop, ou na hora que eu vi que o negócio desandou, devia ter fechado logo a operação de short. Mas não, vou salvar, dá para salvar, tudo mais, eu consigo, estou fazendo bem os trades, e acabei dando um rombo, né? Aí eu tive que desfazer a coisa, certo? Então, assim, o que eu estou muito, mas muito, mas muito feliz é de ter primeiro, né? Ter paciência, ter calma, sim, está dentro do gerenciamento. Se eu não tivesse dentro do gerenciamento, eu estaria muito mal. Eu teria perdido no mínimo metade do meu capital, que já é pouco, né? Teria perdido pelo menos metade numa brincadeira dessa, uma liquidação, ou uma coisa. Eu estaria passando um sufoco assim que eu não gosto de passar. E na verdade, eu assumi um mês de outubro ruim, e um mês de novembro me compensou e eu voltei para o meu 5,7% de média, né, de resultado mensal aí de aí ganho no mercado, né? Então, para mim, assim, olha, sinceramente, vale a pena todo estudo, vale a pena toda dedicação, vale a pena a paciência, vale a pena, assim, tudo. O tempo que você gasta na tela, sentado, só olhando, às vezes o preço vai, volta, você vai lá, sei, acho que vai, acho que não vai. E há uma outra coisa que eu acho importante colocar é o seguinte, né? Isso vai te dando mais confiança, né? Uma operação como essa, que eu poderia ter sido liquidado,
que eu poderia ter perdido muito dinheiro, que na verdade eu assumi o tamanho do meu prejuízo, eu controlei ele. Bom, eu vou perder tanto aqui e vou continuar com algumas operações porque eu consigo salvar essas operações. Então isso te dá uma autoconfiança muito legal. E daí também aconteceu uma coisa em paralelo, né? Eu assistia por dia pelo menos 3, 4 lives de pessoas diferentes. E aí você começa a perceber que, assim, é claro que eu sabia disso, né? Ninguém sabe para onde o preço vai, certo? Mas o mais desagradável é que com uma situação como essa que aconteceu, ficou claro que alguns sempre falavam assim, mas não sabe nada de para onde o preço vai. E aí, agora, a pessoa depois subiu, tá vendo? Eu sempre falei que ia subir. Então, assim, isso é chato, sabe? Para mim, assim, é meio desagradável. Você vê que a pessoa, ela quer falar uma coisa para tirar uma vantagem, mas eu vi, né? Ninguém me contou o cara falando que não subia, não vai subir. Então, assim, não sei para que isso. Então, também me fez fazer o seguinte: bom, quem são os caras que eu sigo que tem algum tipo de informação muito boa? São esses? Que tipo de informação daquele cara na live dele pode ser útil para mim? Essa. Então, assim, também me fez focar um pouco mais, filtrar um pouco mais esse tipo de coisa. E aí me sobra tempo para fazer outras coisas, para estudar mais, tá certo? Porque antes eu ficava muito, né? Eu preciso assistir a live desse cara, preciso assistir a live desse cara. Hoje eu falo, não, para que eu preciso assistir a live dele? Para ver aquela informação ou outra, ou simplesmente não vou olhar a live dele para não tirar o meu viés, ou para não criar um viés. Então, assim, aprendizado, 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 prática, perder, ganhar, assim, esse exercício eu teve mês aí, não lembro qual foi, se foi agosto, acho que foi agosto que tem esse negativo aqui, que, que foi o erro de operação minha de como fechar a ordem, abrir ordem na corretora. Aliás, essa corretora, assim, é horrível a colocação de ordens dela, não. Sim, aí quando eu fui tirar os relatórios eu percebi que tinha uma diferença, e aí eu fui ver o relatório da corretora, apareciam umas transferências internas, que eu pedi ajuda para o suporte, os caras me enrolaram lá, depois a gente manda o relatório, nunca mandaram. O que eu fiz? Tirei, tô tirando, botando em outra, pegando, eu usava 3, né? Tirando o máximo que eu puder de dinheiro de lá para tentar uma outra corretora para dividir o capital, né? Não ficar só em duas, mas essa não quero mais operar. Então, assim, tudo isso faz parte do aprendizado, né? E novembro foi um mês muito bom. Estou muito feliz com isso que aconteceu.